E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na aula de hoje vamos dar continuidade aos domínios morfoclimáticos, falando um pouquinho sobre o domínio de pradarias. Mais uma vez seguiremos essa ordem de assuntos durante essa aula, falando primeiro sobre localização, depois sobre geologia, relevo, clima, vegetação, solos e hidrografia. Então, como sabemos, no Brasil temos 6 principais domínios: domínio amazônico, do cerrado, de mares de morros, caatingas, araucárias e de pradarias. E hoje falaremos sobre ele, de número 6. Quanto à sua localização, o domínio de pradarias é aquele com amarelo mais escuro, bem ali no Rio Grande do Sul. Percebam que é um domínio que fica limitado somente ao estado do Rio Grande do Sul. Quanto à sua geologia e seu relevo, predominam aí os planaltos e as chapadas da Bacia do Paraná. Temos também um grande destaque a Depressão Gaúcha e algumas estruturas chamadas coxilhas. As coxilhas são colinas suavemente mamelonizadas. Lembre-se quando vimos mares de morros? Vimos as estruturas mamelonares. No caso das coxilhas, são estruturas mamelonares, porém com relevo muito mais suavizado. Quanto ao clima, temos o clima subtropical úmido. Olhem só esse climograma. Chove bastante? Chove, não é? Comparado com a Caatinga, por exemplo, chove muito. As chuvas são regulares, tem grande quantidade ao longo de todo o ano, sem um período de secas. Quanto à temperatura, olhem só. Uma amplitude térmica bastante alta, de aproximadamente 9 graus Celsius, com uma queda de temperaturas muito importante no período do inverno. Resumindo essas informações, temos no clima subtropical úmido o clima das pradarias, verões quentes e invernos bastante frios, uma amplitude, uma variação térmica bastante elevada e chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano. Quanto à sua vegetação, temos a vegetação de pradarias. As pradarias são aqueles campos limpos. Provavelmente vocês já viram aquelas paisagens bonitas com campos, com os animaizinhos comendo a graminha. Pois é, as pradarias são basicamente isso daí. São campos limpos com uma vegetação herbácea contínua, grama para todo lado praticamente. Claro que temos gramas pequenas, gramas um pouquinho maiores e gramíneas bastante altas, como a gente pode ver nessa imagem. Olha só que bonito! Bastante mato, bastante grama para todo lado, bastante vegetação herbácea para todo lado. Nessa região também temos matas ciliares. Lembram-se quando vimos cerrados, comentei que as matas ciliares não são limitadas àquele domínio, estão presentes em todos os domínios morfoclimáticos do Brasil. E olha só, pensem, será que dá para eu criar um gado aí? Será que dá para desenvolver uma pecuária? Com certeza, essas pastagens naturais são utilizadas realmente para uma pecuária extensiva bastante melhorada, com gado bovino e ovino de melhor qualidade, aquele que chamamos de gado bovino e ovino europeu. Essa região você pode encontrar nas suas provas sendo chamadas de pradarias, ou também chamadas de pampa, campanha gaúcha ou estância. Viu cada um desses nomes? Não se preocupe, são todos sinônimos, certo? O solo é o solo brunizem. Lembre-se, você não precisa lembrar do nome brunizem. Você só precisa guardar que o solo dessa região é bastante fértil pela grande matéria orgânica que existe. Quanto às rochas matrizes desse solo, ou seja, aquelas rochas que darão origem a esse solo, predomina bastante uma rocha chamada arenito botucatu. E a presença muito grande dessa rocha leva a um fenômeno muito importante na geografia e muito importante para as pradarias. É o fenômeno da arenização. Não se esqueçam deste nome. E o que seria a arenização, Gui? Bom, para termos a arenização, nós precisamos de uma receitinha. Como assim uma receita? Preciso que existam alguns fatores aí presentes. O primeiro deles é a presença do arenito botucatu. O arenito botucatu vai ser a rocha matriz, precisa ser a rocha matriz da minha região. O que mais que eu preciso, Gui? Eu preciso que essa região tenha um desgaste, tenha um desmatamento, tenha uma destruição. Certo? Então, arenito botucatu, passaram os carros ali em cima, desmatou. E o outro fator que eu preciso também
é uma grande quantidade de chuvas e ventos. Com as chuvas e os ventos atuando diretamente sobre esse solo e diretamente sobre essa rocha, leva à degradação deste arenito. Com a degradação do arenito, vão se formando grandes areais nessa região, que vão se proliferando conforme mais destruição do meu meio ambiente eu vou tendo, certo? Então, resumindo, a arenização são manchas pequenas de areia, que podem surgir naturalmente, sem ação do homem, porém que se torna muito mais intensa com a destruição. O arenito Botucatu vai sofrer então a ação das chuvas e o transporte pelo vento. Isso daí vai me levar à formação de uma destruição, vai levar ao processo erosivo, formando estruturas chamadas de ravinas e vossorocas. Ravina seria aquele pequeno sulco que vai aparecendo no solo. Imagina um solo que tirou toda a vegetação, está chovendo, está sendo destruído. Vão formar primeiro alguns riscos no solo. Esses riscos vão crescendo, formando grandes buracos, grandes sulcos nesse solo. Ou seja, as ravinas vão evoluir para vossorocas, certo? Tudo isso daí, como eu comentei, é agravado pela destruição e também pela atividade agropecuária. Nossa, mas por que, Gui? Não é só eu tirar o matinho? Para o processo de arenização, o desmatamento acaba sendo bastante grave. Porém, se eu tenho a presença de uma pecuária, de uma agropecuária, o que eu vou apresentar? Uma compressão desse solo. Se eu estou comprimindo o solo, eu estou comprimindo também a rocha. E a compressão do arenito leva a uma desagregação muito mais fácil. A principal cidade que sofre desse problema é o município de Alegrete, que apresenta grandes regiões com a arenização. Aqui um exemplo. Lembram-se lá da minha imagem que os carros estavam passando por cima? Aqui um exemplo em que eu tive uma agropecuária, uma agropecuária nessa área, e assim o areal foi se formando. Percebam que parece mesmo areia, e realmente é uma grande área tomada pela areia. Tá certo? Gui, então a arenização é igual à desertificação? Não, muita atenção quanto a isso. A arenização é uma coisa e desertificação é outra. Procurando em dicionários de geografia, nós podemos encontrar as seguintes definições. A arenização é a remoção da cobertura vegetal e superficial do solo, que já são arenosos, ou seja, que já apresentam uma predisposição a se transformar em areais, sendo comuns em zonas de climas mais úmidos. Quando o homem remove as áreas de vegetação e as chuvas lavam a camada superficial, os solos tornam-se mais expostos e inicia-se o seu processo de destruição. Isso ocorre porque os níveis de precipitação são maiores que os de evaporação e infiltração. Nossa, eu não entendi nada. Como assim? É aquilo lá que eu comentei. A arenização, então, é o quê? É a destruição, o desmatamento da cobertura vegetal daquela área. De uma área que já tem um solo típico arenoso. Um solo com arenito botucatu, por exemplo. Além disso, eu preciso que haja muita chuva. Por quê? Com a chuva, eu vou tendo a lavagem dessa superfície, formando ali os grandes areais. E um negócio bastante legal é isso que ele fala no final. Níveis de precipitação são maiores que os de evaporação e infiltração. Ou seja, a chuva é tanta, que não dá tempo de evaporar ou a água infiltrar dentro do meu arenito. Certo? Facilitando ainda mais a minha degradação. Olhem só a fotinha da arenização. Parece que a água lavou isso daí, foi empurrando a areia e foi formando esse caminho aí de areia mais água. Tudo isso é contrário à desertificação. Como vimos na aula de Caatinga, a desertificação é a degradação dos solos em áreas de clima árido, semiárido e subúmido, em que o índice de chuva costuma ser bastante baixo. Nesses casos, os níveis de evaporação são maiores que os de precipitação. A desertificação, então, eu preciso de quê? Eu preciso de ter uma receitinha? Preciso, mas não tão complexa como a arenização. Na desertificação, eu preciso ter um clima bastante árido, com muita pouca umidade, pouquíssima. E pronto, eu já tenho fatores que vão auxiliar a desertificação. Resumindo, os níveis de evaporação são maiores do que de precipitação, ou seja, a evaporação que vai acontecer na minha região é muito maior. A remoção de água, de umidade ali do meu solo é muito grande se comparada
aos níveis de precipitação. Tá certo? Resumindo, eu preparei 2 post-its para vocês. Escrevam aí, façam lembretezinhos aí para vocês não se esquecerem, tá? Quanto à arenização. Qual é a minha receitinha? Em primeiro lugar, preciso de muita chuva e muito vento. Preciso também de desmatamento. E, por último, essencial, presença do arenito botucatu. Ah, um detalhe. Qual é a única região que apresenta arenização? Guardem, a arenização tenho em pradarias. Quanto à desertificação, é um processo totalmente contrário, certo? Eu preciso de escassez de chuva e independe do solo. Eu posso ter solo de origem magmática, solo de origem sedimentar, solo de origem metamórfica, não tem problema. Tendo a escassez de chuva, pronto, está prontinho ali para rolar uma desertificação. No Brasil, como comentamos na aula de caatingas, a única região que eu vou ter vai ser a região onde as caatingas estão presentes. Tá certo? Para tentar corrigir todo esse processo de arenização, existem algumas medidas. Por exemplo, eu posso realizar um reflorestamento, que atualmente utilizam bastante o eucalipto. Eu trato toda aquela área, volto a plantar naquela área, vou ter o quê? Uma cobertura vegetal protegendo essa região, protegendo a destruição do arenito. Olha só. Posso também colocar algumas gramíneas com raízes mais resistentes. Essas raízes vão segurar melhor o solo, impedindo a destruição do arenito novamente. E por último, eu posso também instalar algumas cortinas, ou melhor, alguns quebra-ventos constituídos de árvores. Olha só essas imagens. Eu tenho ali uma plantação que aumenta a susceptibilidade à destruição desse solo. Coloquei uma árvore, coloquei uma cortina de árvore, um quebra-vento. Assim, o vento vai bater nessa árvore e não vai bater tanto no meu solo, preservando ele, diminuindo os índices de arenização. Tudo bem até aqui? Certo? Seguindo, temos a hidrografia. A principal bacia hidrográfica presente nessa região é a bacia hidrográfica do rio Uruguai. E quais são os rios que compõem? A bacia do rio Uruguai é composta do rio Uruguai, do rio Paraná e o rio Paraguai. Esses rios eles também vão se interagir formando outras bacias. Como assim? O rio Uruguai e o rio Paraná, eles juntos são chamados de Rio da Prata. Um acaba se tornando o outro e os dois, unidos, se tornam o Rio da Prata. Esse termo é utilizado por conta da história dessa região. O rio Uruguai e o rio Paraná passam por países como Paraguai, Argentina e Uruguai, regiões que antes, no período colonial, apresentavam uma extração mineral de prata muito grande, o que permitiu o enriquecimento, por exemplo, do Reino Espanhol. Todos esses rios juntos vão dar origem, então, à minha bacia platina. O próprio nome diz, platina vem de prata, a bacia hidrográfica que trazia prata. Mas como assim trazia? Como o Paraguai não tem um litoral, eles tiravam toda a prata ali e colocavam em barcos nestes rios. Estes rios então carregavam estes barcos até o litoral ali no Uruguai, permitindo assim a exportação. Olhem só essa imagem e percebam, o rio Paraná acaba se juntando com o rio Uruguai ali no final. Todos estes rios então vão constituir a bacia do rio Uruguai e também a bacia platina. Tá certo? E quais são as características desses rios? Esses rios são perenes, ou seja, eles não secam durante o ano todo. Eles têm uma baixa densidade hidrográfica, olha só, não tenho tantos rios como a gente vê lá na Amazônia. Tem menos quantidade. Apresentam também traçados meândricos. Lembram-se dos meandros? Aquelas curvas que o rio acaba fazendo conforme ele vai seguindo. E por último, eles são bastante favoráveis à navegação. Isso desde lá no período colonial até os dias atuais. Tudo bem até aqui? Certo? Para finalizar, vamos fazer uma questão. Considere os seguintes processos de degradação ambiental descritos a seguir. 1. A desertificação resulta da expansão de práticas agropecuárias predatórias e do desmatamento das espécies nativas, usadas para a produção de lenha. A arenização
é causada pela ação dos processos erosivos sobre depósitos arenosos pouco consolidados em ambiente de clima úmido e agravada pelo manejo inadequado dos solos. Os biomas brasileiros em que esses processos ocorrem são, respectivamente. Bom, fácil essa questão, não é? A desertificação. Qual era a minha receitinha que eu precisava mesmo? Na desertificação, eu preciso de uma escassez de água e só. Eu não tenho outras variáveis que vão ser necessárias para a instalação da desertificação. E a arenização, o que eu preciso? Bom, preciso do arenito, não é? Como rocha base. Eu preciso de um desmatamento, preciso que aquela vegetação tenha sido destruída. E também preciso de bastante chuva e bastante vento. Esses fatores acabam então levando à formação da arenização. Aqui eu resumi de novo. Olha só, desertificação então com escassez de chuva independente do solo e arenização com muitas chuvas e ventos, o desmatamento e o arenito botucatu. Aquela fotinha que a gente viu com aquele areal bastante grande e uma fotinha que a gente já viu na aula de Caatinga, com aquele solo todo seco, todo quebradiço, se estendendo por toda aquela região. Bom, já falei a resposta. A primeira vai me indicar qual domínio morfoclimático, qual a região? A região das pradarias, ou a região dos campos, ou a região da estância, ou a região da campanha gaúcha. Enquanto que na outra foto eu tenho a região das caatingas. Bom, dita a resposta, vamos às alternativas. Alternativa A, Caatinga e Campos Sulinos. Ixi, será que tá certo isso daí? Caatinga tá certo, né? Caatinga para desertificação. Mas Campos Sulinos tá certo. Por quê? Porque campos é um sinônimo para pradarias, como a gente viu naquele slide anterior. E Sulinos indica que está na região sul. Onde estão presentes as pradarias? Exclusivas do Rio Grande do Sul. Certo? Caatinga e Cerrado? Não, Cerrado não tem arenização. Cerrado e Mata Atlântica? Não, Cerrado não tem nem Cerrado tem desertificação e nem Mata Atlântica tem arenização. Pantanal e Mata de Araucária também não. Cerrado e Mata de Araucária também não. Qual seria então a alternativa correta? A alternativa A. Tudo bem? E assim, terminamos mais uma aula do cursinho Acreditar, onde falamos um pouquinho sobre domínio de pradarias. Se você teve alguma dúvida sobre essa aula, mande uma mensagem aqui para o e-mail que está na descrição do vídeo. Acesse nossas redes sociais, acesse nosso site para pegar nossa apostila, fazer nossos simulados. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se você não for inscrito e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação. Assista também as outras aulas de Geografia e assista as aulas das outras disciplinas. Tá certo? Tamo junto, valeu, falou!